Diego, é realmente possível conseguir R$1.000 por mês com investimentos? Muito possível, muito real. Para qualquer pessoa é possível fazer isso. Então qualquer pessoa consegue investir um valor por mês para que atinja um montante que seja possível receber R$1.000 por mês. Até mais, eu vou mostrar para vocês as possibilidades, tá? Olá, vamos começar a nossa live de hoje, dessa quinta-feira, com o tema Como ganhar R$1.000 por mês com investimentos. Olha que interessante, né? R$1.000 hoje em dia é praticamente um salário mínimo, né? O salário mínimo está um pouquinho acima desse valor, então está um pouquinho acima, mas basicamente R$1.000 é um valor que você consegue utilizar para algumas coisas, né? Infelizmente, o salário mínimo hoje em dia no nosso país não é o suficiente para que as pessoas consigam viver realmente, né? Não é um valor bom para que ela consiga viver de forma tranquila, de forma digna. Infelizmente, R$1.000 não é um valor que dá para as pessoas viverem, mas é um valor que ajuda em algumas coisas. Então, é um valor que já é possível comprar algumas coisas, né? Então, por exemplo, com R$1.000 dá para fazer o mercado, talvez dê para pagar ali uma conta de luz, uma conta de água, dá para pagar algumas contas. Eu entendo que não é um valor que dá para viver realmente, né? Não dá para viver totalmente com apenas R$1.000. Algumas pessoas até vivem, né? A gente conhece pessoas que vivem aí com R$1.000, já peguei casos em consultorias de pessoas que com R$1.000 conseguem pagar um aluguel ali no valor baixinho, R$300, vivem bem apertado numa casa com, sei lá, um adulto e 2 crianças. Existem, né? É uma realidade que existem pessoas que vivem com um valor desse, né? E esse é um valor interessante quando a gente olha do ponto de vista do que oferece o nosso país, né? Então é muito próximo do salário mínimo, então é um valor que dá para pagar algumas coisas. Eu entendo que não é realmente um valor para você se aposentar, mas é um valor que vai te aliviar de algumas contas, né? Interessante aqui eu levantar alguns pontos para vocês. Primeiro deles, todas as quintas-feiras, assim como hoje, às 8 horas, a gente tem uma live aqui no Instagram. A ideia da live é explicar um pouco mais sobre investimentos com cada um de vocês, né? Dar um parecer sobre algum tema voltado para investimentos. Eu tento falar sempre para iniciantes. Hoje eu vou falar muito para iniciante, mas vai ter uma parte que eu vou falar também para quem já investe um pouco, para quem já tem um conhecimento. Então acaba servindo um pouco para 2 públicos aqui nessa live de hoje. Mas a ideia é realmente o foco do meu Instagram, das minhas redes sociais, é te ensinar a investir de forma simples, de forma prática e sem comprometer a sua renda. Além aqui do Instagram, eu tenho também o meu canal no YouTube, o canal Cash Invest. Você pode dar uma procurada lá depois. Nesse canal tenho conteúdos maiores, conteúdos mais densos, conteúdos com mais detalhes, né? Toda terça-feira, às 8 horas, eu publico ali um vídeo. Nessa última terça foi um vídeo muito interessante sobre fundos imobiliários. Foi realmente uma aula que eu dei ali sobre fundo imobiliário. Uma aula que você encontra somente em cursos pagos e alguns ainda, tá? Então eu entreguei um conteúdo muito valioso, muito interessante para quem quer entender sobre o fundo imobiliário. A aula está lá no meu YouTube ainda. E eu também tenho a rede social lá vizinha aqui do Instagram, caso você queira me seguir por lá também, é o mesmo daqui, @dejunquei. Beleza? A ideia de hoje é falar sobre esse tema, como ganhar R$1.000 por mês com investimentos. Além disso, eu tenho que lembrar vocês que na próxima quinta-feira vai ser uma live diferente, vai ser uma live especial, uma live que eu vou tratar sobre um assunto que eu entendo ser um dos mais importantes, que é Invista Já. É um evento que eu vou fazer, não é apenas uma live simples como eu tenho feito nas últimas semanas, mas é um evento maior, um evento mais, assim, como eu posso dizer, um evento grandioso, que eu vou explicar mais sobre investimentos, vou dar mais detalhes para você sobre investimentos, com o objetivo de você já começar a investir. O tema é Invista Já. Eu quero que você termine de assistir esse vídeo na próxima quinta-feira, essa minha live, e fale assim, eu vou começar a investir agora. Então eu vou te dar o conhecimento para que você comece a investir, e além disso vou te dar algumas oportunidades também
nesse encontro da próxima semana. Essa live vai ser inclusive no YouTube da próxima semana, não vai ser aqui no Instagram. Provavelmente eu faça pelos dois, estou vendo ainda, mas vai ser no YouTube, porque eu vou fazer como uma aula, uma aula bem interessante para você começar a investir, tá? Deixa eu ver que chegou uma mensagem, a Carol colocou: Diego, podendo investir no máximo 500 por mês, podendo investir no máximo 500 por mês, onde posso investir? Bacana, Carol, tem muitas opções, tá? É a Sara ali, né? Sara, Carol. Tem várias opções, tá? Que dá para você investir. Depende muito assim, ó. Eu costumo falar, né? Que para que você invista um valor, você tem que ter alguns parâmetros antes, tá? Então você precisa entender qual que é o seu objetivo. Tipo, o que você quer com esses 500 por mês? Você quer ter o quê? Uma aposentadoria? Quer comprar um imóvel? Então é importante a gente entender qual que é o seu objetivo. Além disso, é importante também saber qual que é o seu nível de risco, qual é o seu perfil de risco que você tem, para saber quais produtos fazem sentido para você. Então imagina que você é uma pessoa que não gosta de correr risco. E eu falo, não, investe R$500 em ações, a ação tal, tal e tal. E aí acaba tendo uma oscilação, você perde dinheiro, você vai ficar brava, né? Então assim, é importante a gente alinhar alguns pontos antes para achar o melhor produto de acordo com o teu objetivo para você atingir o teu melhor resultado. Eu vou dar algumas ideias aqui hoje de investimentos de R$100 por mês, de R$300 por mês, de R$500 por mês, para que você atinja um valor suficiente para ganhar R$1.000 por mês todos os meses, com esses investimentos que você vai fazer. Ah, mas eu quero investir por mais tempo, quero investir mais dinheiro, você pode fazer também. Você vai perceber que tudo que eu for explicar aqui você pode alterar para ter ganhos maiores, tá bom? Deixa eu tirar aqui essa telinha agora. Ficar só eu aqui. Depois eu volto para ela aqui. Então vamos lá, vamos para o conteúdo aqui. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui também no chat que eu vou responder na hora para vocês, beleza? Primeiro ponto aqui, ó. Diego, é realmente possível conseguir R$1.000 por mês com investimentos? Muito possível, muito real. Para qualquer pessoa é possível fazer isso. Então qualquer pessoa consegue investir um valor por mês para que atinja um montante que seja possível receber R$1.000 por mês. Até mais, eu vou mostrar para vocês as possibilidades, tá? Antes disso, eu preciso explicar 3 pontos para vocês. São 3, eu costumo dizer que são 3 pilares dos investimentos. 3 pilares que vão te nortear em como você vai investir e como vai ser o resultado que você vai ter, beleza? A Carol comentou aqui, ó. Para conseguir futuramente ter uma renda mensal com investimentos. Você está na live certa, porque o que eu vou te ensinar é exatamente isso. E eu vou dar exemplos de R$500, que é o que você colocou aí. Então você vai perceber que aonde você pode chegar. Eu vou te mostrar as possibilidades para você, da onde você pode chegar. Então vamos lá. Os 3 pilares dos investimentos para que você entenda o que é receber uma renda passiva lá na frente de R$1.000 por mês ou mais, caso você queira investir mais do que isso. Primeiro ponto que você precisa entender, o valor. O valor que você vai investir, óbvio que ele faz diferença. Então, o valor que você vai investir hoje, o valor que você vai investir mensalmente, o valor que você vai investir em vários períodos daqui para frente, eles fazem sim a diferença. É o que mais faz diferença? É meio que equilibrado. Na verdade, tem um ponto que faz mais diferença, mas o valor, ele, sei lá, se eu fosse colocar os 3 em percentual, talvez o valor equivalesse a 30%, mais ou menos, tá? Além do valor, é importante você imaginar assim, ó, existem pessoas que falam assim, não, eu quero investir um valor fixo, sei lá, eu tenho R$30.000, quero investir agora e eu não vou investir por mês, eu quero deixar esse dinheiro rendendo. Isso é uma possibilidade. Demora mais para ter alguns resultados. Ou não, eu quero investir um valor alto agora que eu já tenho, sei lá, porque eu vendi um carro, porque eu vendi uma casa, porque eu tive uma promoção, porque eu tive uma bonificação grande na empresa, então eu quero investir um valor alto agora e depois eu quero investir valores mensais. Então, essa é uma possibilidade muito boa também. Ou fala assim, não, eu não tenho nada agora, tô zerado de dinheiro, quero começar a investir com 100 por mês, com 200, com 500, como a Sara comentou ali. Então, tem valores que você vai decidir para você qual é o valor que você quer investir. Então, o primeiro ponto, os 3 pilares, é o valor que você vai investir. O segundo pilar é a taxa de juros. Isso aqui é muito importante, né? Porque se você investir um valor e não correr juros para você, o seu dinheiro vai ficar só juntando. Você vai só somar valor com valor, investir 500, agora mais 500, agora mais 500, isso vai ser só somando. E como eu já expliquei em outra live, você vai perder para a inflação. O que é a inflação? Basicamente é
por exemplo, no começo do ano um produto estava R$10, agora esse produto está R$12, R$13. A inflação fez com que esse valor subisse, fez com que esse produto ficasse mais caro. Se o seu dinheiro ele não valoriza, você perde dinheiro. Porque imagina só, eu tenho R$100 em janeiro, e aí eu tenho um produto de R$100 que eu posso comprar. Só que eu falo assim, não vou comprar esse produto agora, vou deixar para comprar no final do ano. Você guarda os R$100 na tua carteira, sei lá, numa gaveta sua, deixa os R$100 guardado. Na conta corrente do teu banco, que não rende nada, deixou os R$100 guardado. Aí quando você chega no final do ano, você vai comprar o mesmo produto, você não consegue. Por quê? Porque o produto já está R$110, por exemplo. O que aconteceu? O produto ficou mais caro por causa da inflação e o seu poder de compra ficou menor. Os seus R$100 que comprava aquele produto, agora não compra mais. E aí o que acontece? O seu dinheiro desvalorizou por causa da inflação. Então é importante você entender que quando você está investindo, você precisa ter uma taxa de juros, que ela vai te dar um retorno. Então a taxa de juros é o que vai fazer com que o seu valor comece a aumentar a ponto dele ficar bem maior do que o que você investiu. Isso é normal, de perceber nos investimentos. Conforme você vai investindo, eu estou investindo 100 por mês, eu investi, sei lá, não sei quantos anos. Quando você chega no final, o valor que você vai receber, o valor que você vai ter é muito maior do que o valor que você investiu. Isso é muito normal de acontecer, tá? E aí, esse é o segundo pilar, taxa de juros. O terceiro pilar qual que é? É o tempo. E esse eu costumo dizer que é um dos pilares mais importantes. Por quê? Porque é o seguinte, o tempo, na conta ali dos investimentos, ele é o que é o exponencial. Não vou explicar matematicamente falando aqui, porque senão vai dar um bug na cabeça da galera e acaba não ajudando muito. Mas basicamente é o seguinte, conforme o tempo for passando, os juros que você tem do seu valor investido, ele começa a aumentar. Por quê? Porque aí começa a ter o efeito dos juros compostos. Diego, o que é os juros compostos? De forma simples, eu investi R$1.000 nesse ano e eu tenho um produto que vai render 10% ao ano, beleza? Investi R$1.000, quando chegar no ano que vem, no mesmo período, eu vou ter os R$1.000, vai valorizar 10%. O que isso acontece? Valorizou R$100. Então esses R$100 são somados ao valor de R$1.000 que eu já tinha. Então agora eu não tenho mais apenas R$1.000, eu tenho R$1.100, beleza? Valorizou 10%. No segundo ano, quando ele valorizar de novo, ele vai valorizar de novo 10%. Só que ele não valoriza 10% em cima dos R$1.000, que é o valor inicial. Ele valoriza agora 10% em cima do valor atual, que é R$1.100. Então agora, ao invés dele render somente R$100, ele vai render R$110. Ah, Diego, mas rendeu R$10 a mais. Eu sei, no segundo ano é pouco, mas conforme isso for aumentando, agora ele não vai mais render em cima de 1.100, vai render em cima de 1.200, depois em cima de 1.400, depois em cima de 1.800, e isso começa a tomar uma proporção muito maior. E aí isso acontece quando? Conforme o tempo for passando. E aí por isso que eu falo, o tempo é um dos fatores mais importantes dos investimentos. Se eu fosse colocar no percentual, como eu falei para você, 30% seria o valor, 30% seria a taxa, de juros, ela é muito importante, óbvio, e uns 40% aí com certeza o tempo, ou até mais. O tempo é o que vai alavancar os teus resultados, beleza? Então vamos lá. Além disso, avançando um pouco mais aqui, vamos lá assim, ó. Como receber esse dinheiro por mês? Então assim, você vai entender que você precisa ter um valor final para que ele renda mensalmente o suficiente para ter R$1.000 por mês, ou mais do que isso. Quando você chega nesse valor, você tem algumas opções para deixar o seu dinheiro investido rendendo. Primeira opção, Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto existem algumas modalidades, tá bom? Tem Tesouro IPCA, tem Tesouro Selic, tem vários tipos de Tesouro Direto que são específicos para tipos de investimentos diferentes. Quando eu falo de um valor que eu quero que renda mensalmente, eu estou falando de um valor que vai ficar no que a gente chama de Tesouro Selic. Diego, eu não entendi muito bem como é que funciona o Tesouro Direto, como é que funciona? Na semana que vem, na live que eu vou fazer, eu vou dar mais detalhes sobre o Tesouro Direto e vou explicar um pouco mais sobre isso e vou te dar uma oportunidade até de aprender bem mais sobre isso depois, tá bom? Então olha só, no Tesouro Selic hoje, atualmente,
ele rende uma média aí de 13,65% ao ano, o que dá uma média aí de 1% ao mês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tiver um valor de 100 mil reais hoje investido no Tesouro Selic, ele te retorna entre R$1.000 e R$1.100 por mês, beleza? Então, um valor chave para você atingir R$1.000 por mês hoje é R$100 mil. Com R$100 mil no Tesouro Selic, que é hoje o investimento mais seguro que existe no nosso país. Então hoje, no Tesouro Selic, você vai ter um retorno ali de R$1.000 a R$1.100 por mês. Você pode também deixar o seu dinheiro no que a gente chama de CDB. No CDB de liquidez diária, né? Porque se você coloca no CDB que demora 2 anos para devolver o dinheiro, seu dinheiro fica preso e você não vai ter um retorno mensal. Então tem que ser um CDB de liquidez diária. Diego, o que é CDB? O que é liquidez diária? Vou explicar isso também com mais detalhes na aula da próxima semana, na minha live da próxima semana. Beleza? Pra gente avançar e não ficar muito preso nisso aqui. Então o CDB é uma outra oportunidade, a CDB de liquidez diária. Então, como é que ele funciona? Tanto o CDB de liquidez diária quanto o Tesouro Selic, os rendimentos são muito parecidos, tá? A taxa de juros deles é bem parecida, que é próximo da taxa Selic. Como é que funciona? Eu deixei R$100 mil investido, quando der um mês, ele vai e deposita o dinheiro na minha conta? Não, ele não faz isso. Quando dá um mês, o seu valor que era 100 mil virou 101 mil reais. Aí você tem que fazer, você tem que ir lá, entrar no seu investimento e falar assim, eu quero sacar R$1.000. Aí você pega e saca os R$1.000. E aí você consegue ter o retorno dele, que é o que a gente comentou aqui. Então, tanto Tesouro Selic quanto CDB, você consegue ter esse retorno tendo R$100 mil investido. Que outras possibilidades eu poderia ter? Uma outra possibilidade é o que a gente chama de fundos imobiliários. Fundos imobiliários, basicamente, é você investir em fundos de investimentos que investem em imóveis. Então, digamos assim, já ouviu falar que o melhor investimento é ter uma casa, é ter um apartamento, colocar para alugar? Isso os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios falavam que era o melhor investimento. É um bom investimento, mas hoje em dia não é o melhor, longe de ser o melhor. Porém, os imóveis em si vale a pena. Mas imagina só, se você tem uma casa num bairro de periferia, ou em qualquer bairro que seja, você consegue alugar a sua casa para algumas pessoas. Ela tem um valor. Agora, imagina que você tivesse um shopping, que você tivesse um prédio na Faria Lima. Concorda que seria mais fácil para alugar? Concorda que seria um valor até maior de aluguel que você conseguiria receber? Mas aí eu precisaria ter muito dinheiro. Precisaria, mas hoje em dia você não precisa mais. Você pode comprar cotas de fundos imobiliários, de shoppings, de grandes galpões logísticos, de grandes prédios comerciais. Diego, eu não entendi como é que funciona fundo imobiliário. Vai lá no meu YouTube, do Cash Invest, e dá uma olhada lá no vídeo que eu publiquei na última terça-feira, que é uma aula gigante só sobre fundos imobiliários. E eu também vou falar sobre isso na próxima semana. Beleza? Então, o fundo imobiliário é interessante porque ele faz o quê? Ele te paga também um valor mensal. Então, o que é isso? É como se fosse um aluguel. Dentro dos fundos imobiliários é o que a gente chama de dividendos. Então, quando você tem cotas de fundos imobiliários, digamos que eu tenha R$100 mil em um fundo imobiliário X lá. Esse fundo imobiliário, todo mês, ele paga o que a gente chama de dividendos, que é como se fosse um aluguel. Por que ele faz isso? Porque imagina só, o fundo imobiliário ele tem 10 prédios. Os 10 prédios estão alugados para, 100 empresas diferentes. Essas empresas, todos os meses, pagam aluguel para esse prédio. Pagam aluguel para esse fundo imobiliário. O fundo imobiliário pega o dinheiro e distribui entre todos os cotistas. Ele distribui a média de 95% de todo o valor que ele recebe. Ele distribui para todo mundo, então você acaba recebendo o aluguel de um cara que alugou um prédio comercial lá na Faria Lima, de um cara que é um lojista lá no Shopping Morumbi, lá no Shopping JK, qualquer lugar que você esteja, entendeu? Então o fundo imobiliário ele é extremamente interessante. Existem fundos imobiliários que pagam dividendos superiores ao que paga a taxa Selic hoje em dia, que seria o Tesouro Direto e o CDB que eu comentei. Então, por exemplo, para você conseguir um valor de R$1.000 por mês em um fundo imobiliário, talvez se você tiver 90 mil investido, você já consiga. Porém, existem fundos imobiliários que pagam menos. Então você tem que saber escolher um fundo imobiliário correto, você tem que saber
olhar qual fundo imobiliário que é interessante para o seu objetivo também. E isso eu vou explicar mais para frente para vocês em outros vídeos. Beleza? Além disso, você também pode receber um valor mensal através de ações. Aí é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil, porque as ações elas não pagam valores mensalmente. Então, comprei a ação do Banco Itaú, todo mês ela vai me pagar dividendos, vai me pagar um valor? Não. Tem ações que pagam a cada 3 meses, tem ações que pagam a cada 6 meses, tem ações que pagam apenas uma vez por ano. E aí qual que é o jogo? É você se organizar para saber assim, o Banco Santander sempre paga em junho. O Banco Bradesco sempre paga em dezembro. Sei lá, a Transmissão Paulista, que é a Taesa lá, sempre me paga em janeiro. Então você consegue escolher empresas sabendo quando que ela vai pagar um valor e você tem que saber quanto que você vai ter investido ali para receber um retorno. As ações pagam mais do que os fundos imobiliários. Então aqui demanda um conhecimento um pouco maior, demanda saber selecionar as empresas corretamente e eu vou explicar isso também em uma outra aula para a gente também não ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Bom, Diego, então você me falou aqui que existem 4 opções: Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, fundos imobiliários e ações que você pode receber um valor mensal para receber R$1.000 por mês. Você vai ter que ter em média mais ou menos R$100.000 investidos. Mas 100 mil é muito dinheiro. É impossível juntar 100 mil reais. Não é, e eu vou te mostrar aqui, eu vou te provar com números que não é tão complexo assim. Eu postei uma foto nos meus stories de um homem. Eu falei assim, alguém conhece aqui? Poucas pessoas realmente conheciam ele. E a foto de quem eu postei é do Luiz Barsi. O Luiz Barsi hoje é o maior investidor, pessoa física, que existe no nosso país. Então é a pessoa que mais investe, principalmente em ações. Ele, assim, praticamente 100% do patrimônio dele está voltado para ações. Por quê? Porque o cara entende muito e ele sabe como funciona esse mercado e ele se aproveita muito desse mercado. E olha o que é interessante, né? Eu estou fazendo uma conta aqui com vocês para vocês receberem R$1.000 por mês. O Luiz Barsi, pra você ter uma ideia assim de tempo, tá? Pra você ver como o tempo ele é importante. Luiz Barsi começou a investir o dinheiro dele com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, ele já conhecia do mercado financeiro e ele começou a investir com 30 anos. Hoje ele tem 82 anos. Ele está investindo há mais de 50 anos. Imagina só, você investindo há 50 anos, conhecendo sobre juros compostos, conhecendo as oportunidades que o mercado te entrega, o quanto você pode chegar. Por isso que hoje ele é o maior investidor, pessoa física, que existe no Brasil. Por que eu estou falando dele? Porque a gente está falando aqui de investir para conseguir R$1.000 por mês, beleza? O Luiz Barsi também começou com esse objetivo. Na verdade, ele queria ter R$5.000 por mês. Ele queria investir de maneira que ele tivesse R$5.000 por mês. E ele começou a investir, ele fez contas, falou, não, se eu comprar tantas ações dessa empresa aqui, eu vou chegar nesse valor. E ele começou a investir focado em uma empresa. Depois foi conhecendo outras, foi trocando de empresa, investindo em outras e aumentando o seu portfólio, aumentando o que a gente chama de carteira de investimentos. E aí quando você começa a investir, você começa a perceber que você vai tendo gatilhos, né, interessantes. Por exemplo, digamos que você já investiu R$10.000 na Bolsa de Valores. E aí em um mês específico uma empresa vai te pagar R$1.000 de juros sobre capital próprio ou sobre dividendos para você e você recebeu R$1.000. Você pode pegar os R$1.000 e usar ele para você, ou você pode pegar os R$1.000 e reinvestir, comprar mais ações. E aí você começa a inflar a sua carteira a ponto de acelerar o teu processo de aumentar o seu patrimônio. Isso é o que o Luiz Barsi sempre fez. Ele recebe os dividendos e ele reinveste. Ele usa pouquíssimo. O Luiz Barsi até 2018, 2019, já milionário, ele ia trabalhar ali no centro, acho que é na Faria, não sei onde que ele trabalha exatamente, na parte central ali de São Paulo. Ele ia trabalhar de metrô. Pegava metrô todos os dias, já aposentado, né, depois de 60 anos, não pagava transporte. Ele tinha dinheiro para pagar uma pessoa, você vai entender o porquê. Ele tinha muito dinheiro, mas ele é uma pessoa extremamente humilde. Então, todo o dinheiro que ele recebia, ele reinvestia. E ele andava de metrô, pegava ônibus tranquilamente, ia lendo um jornalzinho ali sobre economia, vendo o que estava acontecendo com as empresas no metrô, de forma tranquila. Ia e voltava todos os dias assim. Aí em 2018 para 2019, ele começou a ficar muito conhecido porque fizeram matéria sobre ele, né? Aí ele teve que parar. E agora ele tem um carro blindado, tem segurança particular, que levam ele até a empresa, levam ele até a casa dele.
que o Luiz Barsi fez, divulgou, né, esses dias de um podcast aí grande, ele participou de um podcast, sabe o que ele fez? Ele recebeu, no ano passado, muito valor. O Luiz Barsi hoje tem mais de 2 bilhões de reais investido. Pra você ter uma ideia de proporção disso, o valor que ele recebeu de dividendos no ano passado superou 360 milhões. Sabe o que isso quer dizer? Pela conta dele, ele recebeu em média, 1 bilhão de reais por dia. É isso mesmo. Ele recebeu 1 bilhão de reais por dia somente com os investimentos que ele tem. Por quê? Porque ele começou há muito tempo lá atrás, ele reinvestiu o valor que ele tinha e hoje ele fez um efeito bola de neve para que ele pudesse receber bastante hoje em dia. O Luiz Barsi hoje é o maior guru desse mercado. Ele, assim, cara muito simples quando você vê vídeos dele. Raramente você vai ver vídeo dele, porque não é o foco dele. Mas quando tem alguma palestra que é divulgada dele, você vê o jeito dele falar, o jeito dele explicar. É muito simples, muito interessante. E ele é um cara humilde que soube investir nas empresas corretas e ele investe todos os meses. Diego, beleza. Entendi que o Luiz Barsi fez um negócio muito interessante, investiu bastante, tem um retorno muito grande hoje. Mas e aí? Como é que eu faço para juntar os 100 mil reais e ter R$1.000 por mês? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, de forma prática aqui, tá? Existem algumas oportunidades para você. Isso depende muito do quanto você vai investir. Lembra os 3 pilares que eu falei? O valor que você investe, a taxa de juros e o tempo que você vai deixar o seu dinheiro render. Se você tiver 100 reais por mês, eu vou investir 100 reais por mês, todos os meses. 100 reais, 100 reais, 100 reais. Se você investir 100 reais por mês no Tesouro Selic, que é o investimento hoje mais seguro, você vai conseguir ter 100 mil reais num prazo de 20 anos. Beleza? Então, 100 reais por mês, você vai chegar ao valor de 100 mil reais em 20 anos. Se você fizer em CDBs, se o CDB for igual à taxa do Tesouro Direto, vai ser o mesmo prazo, 20 anos. Porém, se você pegar outros CDBs que têm melhores rendimentos, você consegue ali por volta de 17, 18, 19 anos atingir esse valor, investindo 100 reais por mês. Ó, o Johnny comentou aqui, ó, quero investir. Você está no lugar certo, Johnny. Você vai aprender aqui a investir para mudar o seu futuro, beleza? Se você investir em fundos imobiliários, 100 reais por mês em fundos imobiliários, você vai atingir o valor de 100 mil reais entre 15 a 17 anos. Beleza? Depende, óbvio, dos produtos que você vai escolher, saber escolher os produtos corretos e como você vai reinvestir o dinheiro que você receber de dividendos. Se você investir em ações, 100 reais por mês, você vai atingir esse valor mais ou menos de 13 a 15 anos. Talvez até antes, dependendo das oportunidades que você conseguir aproveitar. Então, eu falei de 100 reais por mês. Agora, Diego, e se eu investir 300 reais por mês? Se você investir 300 reais por mês, você atinge o valor de 100 mil reais em 12 anos no Tesouro Selic, em 12 anos também no CDB, desde que ele seja a mesma taxa de juros que o Tesouro Direto. Se for uma taxa de juros melhor, e eu vou ensinar como você achar boas taxas de juros aí, você vai conseguir, por volta de 10 anos, atingir esse valor. Em fundos imobiliários, você atinge 100 mil reais investindo 300 por mês, por volta de 8 a 10 anos, podendo ser até menos, dependendo de como você fizer a sua estratégia. Em ações, investindo 300 reais por mês, você atinge esse valor por volta de 8 anos, às vezes até 7 anos, até 6 anos é possível, dependendo também as oportunidades que você escolher. Olha ali, o Johnny comentou, bom que FII é o IOF, não entendi. Você quer dizer, será que o FII ele é livre de imposto de renda? Sim, os dividendos que você recebe de fundos imobiliários, eles são livres de impostos de renda. Então, o valor que você recebe, você não paga de imposto de renda ainda, né? Existia ali um projeto para que os dividendos fossem taxados, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, mas ele ainda não foi aprovado, mas pode ser que ele seja no futuro, beleza? Então, isso é bom entender. Diego, e se eu investir 500 por mês? É o que a Sara comentou no começo do vídeo lá, né? E se eu investir 500 por mês, como é que seria como é que eu chegaria, em quanto tempo eu teria 100 mil reais para receber R$1.000 por mês? Se você investir no Tesouro Direto, lá no Tesouro Selic, você vai atingir esse valor mais ou menos em 9 anos.
beleza? Se você investir somente em CDB, com a mesma taxa, também 9 anos. Se você escolher outros CDBs com taxas maiores, você consegue atingir o valor de 100 mil por mês em 7 a 8 anos. Se você investir 500 por mês em fundos imobiliários, você vai atingir esse valor de 5 a 6 anos, dependendo, de novo, dos produtos que você escolher dentro dos fundos imobiliários. Se você escolher ações, você consegue chegar em 100 mil reais investindo 500 por mês, mais ou menos 4 a 5 anos. Depende de você saber olhar o mercado, saber quais são as empresas boas, saber qual o momento de investir numa empresa que é boa realmente ou não, saber exatamente olhar para o mercado, tá? Diego, como é que eu vou aprender a escolher o melhor fundo imobiliário? Como é que eu vou escolher a melhor ação? Se existe mais de 600 empresas listadas na Bolsa de Valores, eu vou te ensinar. Na próxima semana a gente tem um evento incrível, que é o Invista Já. E lá eu vou dar uma grande introdução do que você precisa fazer para que você comece a investir, para que você comece a escolher os melhores produtos e ter um resultado lá na frente. Qual que é a ideia? Quando você olha assim o horizonte de tempo, mas se eu investir 100 por mês vai demorar 20 anos. Só que quando você começa a investir, quando você começa a entender do mercado, quando você receber uma bonificação, você vai pegar um dinheiro e vai aumentar o seu aporte, você vai investir um pouco mais. Tudo que você perceber que conforme você está investindo mais, está diminuindo o tempo, é natural que você antecipe os seus objetivos. Por quê? Porque você vai entender sobre o mercado e você vai começar a investir cada vez mais. A Carol comentou aqui, ações o risco é maior? Sim. Pensa assim, quanto maior o risco, maior o retorno. Eles são assim, são proporcionais, né? Então assim, eu quero ter um retorno muito alto em um tempo curto, eu vou ter que correr mais riscos. Isso não quer dizer que você vai perder o dinheiro. Então, por exemplo, a ação hoje é mais arriscado que Tesouro Direto, é mais arriscado que CDB, é mais arriscado que LCI, LCA, é mais arriscado que fundos imobiliários, sim. Porém, mesmo investindo em ações, existem estratégias que você consegue diluir o seu risco. Você consegue fazer com que você não tenha tanto risco assim. Como que eu explico isso sem ser tão complexo? Por exemplo, tive uma ideia aqui. Imagina o seguinte, você vai escolher 2 empresas para investir, beleza? Você pode escolher, por exemplo, uma empresa como a Oi. A Oi está passando por um processo judicial, ela quase faliu nos últimos 2 anos. As ações da Oi já valeram 10, 15 reais, hoje vale menos de 2 reais, se não me engano, 2, 3 reais. Até vi que o Ives entrou aqui, o Ives gosta de comprar Oi. E as ações da Oi, elas chegaram a 50 centavos. Você pegar um dinheiro seu, 100 mil reais, e colocar na Oi, é um risco muito alto, porque ela ainda corre risco de ser falida. Ela corre risco de evaporar e você perder seu dinheiro inteiro. Então, investir em empresa assim é muito arriscado. Agora, se você pega 100 mil reais e você, digamos que você escolha 2 empresas boas, por exemplo, você pega 100 mil reais e coloca no Banco Itaú. Aí você pega outros 100 mil reais e coloca, sei lá, por exemplo, na Taesa, que é uma empresa de energia elétrica. São empresas que dão lucros nos últimos 4, 5, 6, 7 anos, que distribuem excelentes dividendos. Então você colocou um valor de uma empresa grande bancária e uma outra empresa grande no setor elétrico. Se acontecer um problema com o banco, as ações do Itaú podem cair, só que as ações da parte de energia elétrica não vão cair tanto, então ela vai segurar a tua carteira. Se tiver um problema na parte de energia elétrica, pode ser que ela caia, mas não vai ser o mesmo problema que vai estar acontecendo com o problema de banco. Então o banco vai segurar a tua carteira. Então o segredo de investir em ações é você saber escolher ótimas empresas, saber diversificar os setores, saber diversificar as empresas dentro dos setores para que o teu risco seja menor e o teu resultado seja maior. Diego, como é que eu faço isso? Eu começo a te ensinar isso na próxima semana no evento Invista Já. Então pense o seguinte, ter um valor de 100 mil reais, ou um valor de 100 mil reais investido para receber R$1.000 por mês é totalmente possível. Eu te mostrei aqui com valores menores. Se você investe valores maiores, ou se você aproveita oportunidades melhores no mercado de investimentos, se você entende sobre isso, você consegue antecipar muito os seus resultados. E isso é fato, tá? Então hoje eu tenho 36 anos e eu tenho uma ambição, uma meta de me aposentar com 40 anos. Eu tenho 5 anos até lá, né?
Na verdade, 4 anos e meio. Eu tenho 4 anos e meio para conseguir. É difícil? É difícil, mas eu sei o caminho que eu tenho que fazer. Eu tenho já tudo desenhado, quanto que eu preciso investir por mês, como eu preciso investir e onde eu preciso investir para ter esse retorno com 40 anos. Diego, você não conseguiu 40? Eu faço com 45. Mas eu não vou esperar chegar aos 60 anos para depender do INSS para ter uma vida legal. Eu vou fazer isso antes. Por quê? Porque eu conheço sobre os investimentos. Jonathan comentou aqui, ó. E o pior é que o FGC não vale para ações. Não. O FGC, para quem não entende, é uma sigla para Fundo Garantidor de Crédito. Ele é utilizado em renda fixa, em CDB, LCI, LCA, que basicamente é o seguinte: você pode ter até 250 mil reais investido. Se a empresa falir, se o banco falir que você emprestou dinheiro, até 250 mil você consegue ter o retorno. Então tem uma segurança ali para você de até 250 mil reais. Beleza? Carol comentou aqui, estarei no Invista Já. Muito bem. Para quem não se inscreveu ainda, tem um link na minha bio. Você pode entrar lá na minha bio aqui do Instagram. Tem um link lá para você clicar e você se inscrever. Você vai entrar no grupo do WhatsApp, vai receber mais informações lá também. Vai receber informações também no seu e-mail. E eu vou falar muito sobre isso ao longo dessa semana, porque é um evento que vai despertar em você uma vontade maior de investir e vai te dar o necessário para que você comece a investir e comece a se organizar para ter uma vida melhor lá na frente, para que você consiga atingir os sonhos que você tem, que parecem hoje tão distantes, mas que com os investimentos serão possíveis. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto que eu falei aqui, sobre ter os 100 mil reais investidos, sobre retornar R$1.000 por mês? Tem alguma dúvida? Se tiver, eu posso tirar de vocês aqui rapidinho. Isso aí, o Jonathan comentou aqui, ó, terminando a live, tô correndo pra lá, isso aí, faz sua inscrição lá, que vai valer muito a pena. Beleza? O João comentou aqui, top, valeu aí por estarem por aqui. Um exemplo aqui, ó, um exemplo a mais. E se eu investisse R$1.000 por mês? Isso é muito interessante, né? Porque assim, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, R$500 por mês, você atinge 100 mil em 6 anos, 5 anos, 7 anos. Se você segura mais tempo, se você ao invés de segurar só 5 anos para atingir 100 mil e investir o mesmo valor para chegar em 10 anos, o valor não dobraria, o valor multiplicaria muito. Então, R$500 por mês em 5 anos, você atinge 100 mil em ações. Só que se você fizesse isso por 10 anos em ações, você passaria de 400, 500 mil reais. Então lembra, o tempo é um fator muito importante. Então comece a investir o quanto antes e deixe o dinheiro trabalhar para você, para que ele gere uma renda passiva, para que você receba um valor sem que você esteja trabalhando, mas porque você é sócio de empresas, porque você tem ótimos investimentos e isso vai render um valor mensal para você lá na frente. Beleza? A gente costuma dizer assim, ó, que no começo você vai receber dividendos para comprar uma bala, para comprar um doce, depois para comprar um pão, depois você vai receber dividendos para pagar a sua conta de água, depois você paga a conta de luz, depois a conta de telefone, e aí começa a aumentar o valor que você vai receber, até que chega um momento que o valor que você recebe mensalmente é o suficiente para pagar as suas contas e você viver tranquilamente. Beleza? Jonathan comentou aqui, ó, para investir tem sempre que ser um valor fixo, ou pode ser 100, 200, você escolhe o valor que você vai investir. Você não é obrigado a falar assim, não, eu tenho que investir, não é uma conta, não é um boleto que você tem que pagar o valor fixo. Você pode investir 100 por mês, mês que vem, eu tenho R$500 para investir, pode investir 500. Mês que vem tenho só 50, investe a 50. O fato é, invista todos os meses, para criar um hábito em você de fazer isso todos os meses e você chegar lá na frente, assim como o Luiz Barsi chegou quando ele entendeu isso lá com 30 anos de idade. Beleza? Isaac comentou aqui, o Miguel que mandou aqui. Seja bem-vindo, Isaac. Aprenda mais sobre investimentos. Qualquer dúvida pode me mandar no meu direct lá. Eu estou aqui para te ensinar, para te ajudar sobre investimentos. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E a gente vai se falando aí ao longo dessa semana. E eu espero todos vocês na quinta-feira que vem no evento Invista Já. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.